só surdo. Tem. Então, ele tem voz. Ele pode não falar a mesma língua que você, ele fala outra língua, mas isso não significa que ele não tenha voz. Se um surdo passar aqui do lado e eu conhecer esse surdo, eu sei qual o surdo que está passando pela voz que ele tem. Agora, ele não fala a sua língua. Isso não tira as condições das cordas vocais que ele tem. Então, ele já, se você fizer um exame do seu corpo e no dele, a única diferença que você vai encontrar é aqui. Então, você está botando uma coisa aqui, outra aqui. Não, a gente já quebra esse estigma, né? Ele é surdo e é assim que ele gosta de ser reconhecido. Às vezes a pessoa fala assim, não chama de surdo, chama de deficiente. Não, gente. Chamar de deficiente, eles acham isso num sentido pejorativo. Se você chamar ele de mudo ou de mudinho, nossa... Não faz isso, pelo amor de Deus. Nem no carinho, né? Pelo amor de Deus. Se é no carinho, chama como ele gostaria de ser chamado. É surdo. Meu Deus. Tá vendo aí as explicações, né? Se tem algum amigo, não faça mais isso. Porque eles não gostam. E qual é a diferença do evangelismo? Como é que é específico para eles, para os surdos? Qual é a diferença? Então, o que a gente tem? O surdo, como eu falei, ele tem a sua língua, e é língua mesmo, tá? Ela não tem nada a ver com a língua portuguesa. Não é uma mímica, não é uma gesticulação, não é uma invenção, e nem tem a mesma ordem do português. A maneira como a gente fala em Libras é muito diferente, porque é uma língua com estrutura própria. É uma língua que tem gramática, sintática, semântica. Tudo que uma língua tem, a Libras tem. Agora, você imagina que você está dentro de um povo que não fala a sua língua. Se você entra num local que ninguém fala a sua língua, nem a sua própria família. Você cresce sem ter com quem conversar, sem ter com quem se comunicar, sem ter com quem trocar. Muitas das vezes eles encontram conselhos, amigos e etc., dentro hoje do ambiente escolar, porque hoje em dia a maioria deles está incluído no ambiente escolar, e é ali que ele adquire sua língua, e é ali que ele tem as trocas. É o amigo que vai aconselhar, não são os pais, não é a igreja, é o amigo que vai ensinar o que é certo e o que é errado, é o amigo que vai falar, porque é o único que fala a língua dele. E, como eu estava comentando anteriormente, muitas das vezes a gente ora para que o Senhor nos mande para um povo não alcançado. E esse povo é um povo não alcançado, é um povo tido até como... Eles se sentem como se fosse um estrangeiro dentro do seu próprio país. Onde ele vai nos locais, seja numa loja, num banco, no hospital, numa escola, na família, dentro de casa, na rua, na praça, na igreja, e não entende nada do que está sendo falado. Às vezes, sabe o que acontece? Você está falando da diferença do evangelismo para surdo. Tem um surdo que ele conta a história dele de vida, que é muito significativa. E ele fala, minha família é cristã. Minha família foi criada num berço cristão. E a minha mãe sempre me levava para a igreja. Essa história não é minha, é a história de um rapaz surdo. E ele falou que a mãe dele levava e ele simplesmente ia e sentava lá. E depois ia embora para casa. Como eu falei, quando a gente começou isso aqui, eu fui nascida e criada num lar cristão e dentro da igreja. Mas nem por isso eu era cristã. E isso eu sou ouvinte. Ele foi nascido e criado dentro da igreja. A mãe dele, assembleiana, assim, uma mulher de oração, uma mulher tremenda. Ok. Até que, numa das vezes que ele foi, já maior, já acho que, se eu não me engano, já tinha seus 16 anos de idade, e a mãe dele sempre o levando, ele começou a chorar no meio de uma festa. Não a chorar em si, mas a mãe percebeu até a lágrima, assim, né? Quando a lágrima cai sozinha e ela foi perguntar o que tinha acontecido. Ele falou assim, eu estou vendo todo mundo sorrindo, todo mundo trocando, e eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Meu Deus. Não era porque ele estava dentro de uma igreja que ele tinha mensagem de salvação. E aí a mãe dele começou a perceber que não adiantava simplesmente arrastá-lo para a igreja se ali ele não tinha a palavra na língua dele. E aí ela deu a permissão para que ele fosse procurar outros lugares, outra igreja. E aí ele foi para uma igreja de Campo Grande. E ali ele começou a ir a algumas outras igrejas, mas sempre sem acessibilidade, até que ele encontrou essa igreja em Campo Grande. E aí, quando ele chegou lá, ele se deparou com uma intérprete, onde tudo que estava sendo falado, louvado, orado, pregado, era transmitido para ele na língua dele. Naquele momento, ele
Foi um outro mundo se abrindo para ele. Ele conseguiu entender pela primeira vez na vida a mensagem de salvação. E naquele dia ele entregou sua vida para Jesus. Meu Deus. Coisa linda. Olha a diferença. Não adianta simplesmente você ter um surdo na sua igreja se ele vai sair dali da mesma maneira que ele entrar. E a gente pode fazer a diferença. Pode e deve, né, igrejas? Exatamente. Vem comigo, igrejas. Pode e deve. Como é que tá as igrejas hoje em dia? Elas estão aderindo mais, elas procuram mais o curso, enviam mais, tem ministério, né? Vamos dizer assim, específico. O que você acha? O que você tem visto? Olha, graças a Deus a gente tem visto uma expansão e uma quebra de paradigma, uma quebra de mentalidade também. Eu lembro que no início do nosso ministério, meu pastor Ellison Amaral Leite, ali da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz, ele ficou todo bobo que a gente estava começando o ministério, e aí ele começou a contar para um, contar para outro, contar para outro. Aí ele chegou no pastor e falou assim, poxa, agora a gente está começando o ministério com surdos na igreja. E o outro pastor virou para ele e falou assim, ai, surdo na minha igreja, se entrar vai ter que sair ouvindo. Meu Deus. É isso que as pessoas pensam. Não, é porque surdo tem algum problema. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente vai lá em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 11, o próprio Senhor fala ali com Moisés, conversando com Moisés, quem foi que fez o surdo? Não foi eu, o Senhor? Meu Deus. O Senhor faz alguma coisa imperfeita? Não faz. Quando você chega ali com Jesus, curando, Jesus fazendo, o outro pergunta, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Ele falou assim, nem ele, nem seus pais. Ele é assim para a glória de Deus. Quando o Senhor curou ali o paralítico, a primeira preocupação dele não foi curar. Qual foi a primeira preocupação do Senhor? Ele falou, seus pecados estão perdoados. A preocupação do Senhor, ela vai além do físico. A gente tem uma mentalidade muito fechada. A gente só consegue olhar o que é externo. O Senhor está preocupado com o que é eterno. É tremendo. Quando o Senhor começa a mostrar isso. E o mais interessante é que o povo surdo, ele não se sente um povo deficiente. Ele se sente um povo com uma cultura e uma língua diferente. Ele se sente igual a você. A única diferença é que a língua dele é outra. Agora, por exemplo, se eu te apresento aqui um francês, você não olha para ele e fala assim, tadinho, não fala português. Se eu te apresento aqui um alemão, você fala assim, tadinho, não sabe português, tadinho, não tem capacidade na vida, é assim? Não é. Não. Você vai falar assim, nossa, sabe francês, nossa, fala alemão, nossa, eu queria aprender. Agora, quando você olha um surdo e fala assim, tadinho, fala Libras? É uma língua. É uma língua e é uma língua de um povo, que é reconhecida por lei, lá na Lei 10.436 de 2002, e deve ser reconhecida por nós também. E por nós, enquanto cristãos, numa responsabilidade. Porque se você aprende inglês para você viajar para fazer missões, se você aprende francês, se você aprende espanhol, se você aprende a língua indígena, por que você vai largar o povo surdo sem salvação? Meu Deus. E aí, pastor? Rapaz,